gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto Bloqueio Não Vem Só Naná. Oi, gente, aqui é a Lai. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, eu acho que talvez meio mundo da fanfic, meio mundo da escrita, que são os crack ships, né? Dar uma definição sobre o que falar de como a gente entrou em contato com crack ship e alguns comentários e aventuras sobre esse mundo. Então, a definição de crack ship, né, da internet, que eu dei uma olhada assim pelo Tumblr, pelo Twitter e tudo mais, é basicamente quando você tem dois personagens, né, de franquias diferentes, e você escreve uma história, né, em que eles são um casal. Um dos crack ships mais famosos que existem é o da Elsa, de Frozen, com o Jack Frost, né, dos Guardiões. Eu esqueci agora o nome direito, os Guardiões de alguma coisa, acho que é Guardiões da Floresta, alguma coisa assim. Então, existe esse crack ship, essa história, tipo, se você abrir no YouTube, existe vários e vários edits desses dois personagens interagindo, né, criaram as cenas de interação entre eles, e, tipo, com trilha sonora e tudo mais. Isso é muito comum no mundo dos animes também. Por exemplo, eu que consumo muito esses animes meio familiares e afins e com um pouco de drama e tal, tem esse anime famoso, esse anime barra mangá famoso chamado Spy Family. E existia esse anime ali no ano de 2022, 2023, por aí e tal, chamado Buddy Daddies, que tinha uma temática parecida. Então algumas pessoas criaram, não bem um crack ship, mas um crossover, que também é mais ou menos a mesma ideia, né? Que você misture as duas histórias. E alguns faziam, tipo, a Yor se relacionando com outro carinha lá da, de Burideres, que era o Rei Suá e tudo mais. Então, tipo, é nessa pegada. Pode ser isso, mas também pode ser, por exemplo, um crack ship, e, tipo, né, e falando como da área ali da Real Person Fic, por exemplo, fulano de tal de um grupo e o fulano de outro grupo, e é um chip. Nunca interagiram, mas formariam um casal. E aí as pessoas escrevem chip. É, eu vi, e essa questão do crack chip surgiu, porque eu lembro de um tweet que eu vi recentemente, eu acho que tem uns 2 dias, que falava sobre um chip que não aconteceu num filme, numa série. E porque o filme foi tão bom, a série foi tão boa que rendeu esse casal aqui que nunca deu nem bom dia um pro outro no coisa inteira. E aí eu lembrei que eu também, na minha época de RPG, nossa, tipo, 15 anos atrás, quando eu jogava RPG de Glee, lá no falecido Orkut, que eu consegui criar a proeza de um personagem que aparece 3 vezes, né, na série toda. E eu criei um chip com uma das protagonistas. E, tipo, do nada, só porque eu achei, nossa, daria um bom aesthetic. E eu fui lá e escrevi toda a historinha e tal. Então, tipo, é uma coisa muito de fandom, sabe? Tipo, nenhum personagem aqui ao redor combina com o meu favorito, então eu vou atrás de outro em outra franquia pra resolver a situação. E ao mesmo tempo também é muito comum, é muito envolve, é, assim, criatividade e limite, porque se você vê que a popularização de crack chip acontece muito através de edit de GIF, nossa, é impressionante, é incrível. O que eu vejo é de GIF. Quando eu sigo uma página que eles postam uns muito bons, assim, que eu não sei como as pessoas editam. As pessoas têm talento para editar. Que parece que saiu assim do mesmo lugar, assim, não parece que é montagem. Outro dia eu vi um que era o Damon com uma outra atriz, que eu esqueci o nome dela agora, que juntou, né, as cenas dele em DVD com as cenas dela em outra série.
parecia que era a mesma coisa. Inclusive, essa menina dessa conta, ela tem os fandoms lá que ela disse que faz. Ela não faz qualquer fandom, não. Ela botou lá o nome lá dos fandoms lá que ela faz. Também quando ela quer também, né? Não é todo dia. E eu fico impressionada com como ela consegue achar o GIF assim certo, a imagem certa assim, pra combinar, pra ficar assim, bem perfeito mesmo. Eu sabia dessa questão do negócio da Elsa com o Jake Frost, mas eu não conhecia como crack ship, eu conhecia como crossover, que é que tem também da Katniss com o Harry Potter. Qual era outro que tinha muito também Sim, na. sim, super, tipo, divergente com Hunger Games. Isso, eu já vi É, também, mas eu nunca tinha visto com esse nome de crack ship, eu via só como crossover, assim, fanfic, essas coisas. é porque eu acho que mistura as duas coisas, né? O crossover são duas histórias que se entrelaçam e o crack ship acaba sendo o produto dessa história entrelaçada. Então, quando não é um, porque às vezes tem o crossover, né? Estão ali as duas histórias juntas, mas no final, por exemplo, tinha muito crossover de Crepúsculo com Vampire Diaries. As histórias meio que foram Sim, lançadas na eu mesma já época. vi também GIF desse. E aí, o crack ship é quando, por exemplo, a Helena ficava com o Edward, ao invés de ficar com o do Salvatore. O crack chip é esse, sabe? Tipo, Inclusive, eu o vi, chip quebrado, sabe? eu já Crack chip, o li. chip meio ali que juntou as pecinhas, um de cada lado, e é isso, sabe? Eu Então já, ele, tipo. O crack chip faz parte do crossover, mas nem todo nem todo crossover crossover é termina em criativo. crack chip. É. Eu vi uma vez uma fanfic que era assim, era a Helena ficava com o Damon. Ou ele ficava com o Damon, não. A Bella ficava com o Damon. E aí, sei lá, anos depois, era uma coisa assim o plot. Acho que aconteceu. Porque eu não me lembro, porque eu acho que a Bella e o Edward se separam em algum momento, num daqueles filmes, que eu não lembro qual que é. E aí parece que a fanfic era nesse período de tempo aí que eles ficavam separados. E Em aí Lua ela. Nova. Eu não sei, eu É porque eu era não fã, sou então eu uma. lembro. Não sou uma. Nunca fui Twilight fã. E aí, a fanfic eu acho que era nesse período faz tempo. Depois que eu comecei a ler fanfic, lá em 2013, por aí. E a fanfic era nesse período de tempo aí, que ela ia, não sei pra onde, conhecia o, o Damon. E aí ficava com ele, casavam e tal. É, e aí por dessa época aí que eu comecei a entender o que era crossover, né? Foi uma das primeiras vezes que eu vi que tinha isso. E aí depois eu vi com o Harry Potter e a Cat, Divergente e tal. Mas aí esse negócio de crack ship, eu já vim entender já mais recentemente. Então, eu peguei a época, assim, de crack chip porque eu sempre fui do RPG, né? Eu acho que toda a minha adolescência, do momento que eu ganhei um computador e eu fui apresentada à internet, eu comecei a jogar RPG. Então, eu me deparava com muito crack chip enquanto eu tava ali, né, conversando com a galera, conhecendo as coisas. Mas, tipo, a primeira vez também que eu vi, tipo, chip alternativo, que é o que é fora do canon, né? Então, meio que essa cultura de crack ship não me surpreendeu quando eu vi, por exemplo, justamente essa questão, sabe? A Helena ficando com o Edward, né? Em vez dela ficar com um dos irmãos Salvatore. E, nossa, eu lembro de muito crack ship na época, que era a Rosalie com um dos irmãos de Michelson. Eu não lembro agora, mas o que era todo certinho. Eu não sei se tu lembra agora o nome do É o personagem. Elijah, né? O Elijah, isso. Era a Rosalie de Crepúsculo com Elijah. Na Combina minha. até. Combina e Combina. faz o sentido, sabe? Eles ali, posudão, bonitão e tal. E eu entendo, inclusive, quem criou esse chip, né? Quem mentalizou, que disse assim, putz, resolve dois problemas. Esse aqui para de ser obcecado na mãe da filha do irmão dele, e esta daqui para de ser casada com um maluco que ela disse claramente que ele lembrava o filho que ela nunca teve. E, e aí eu disse, nossa, resolve problemas. É um chip que resolve problemas. Nossa, questões. É o Mas chip aí, terapia. se foi, eu não cheguei a ler essa fanfic que eu falei, né? Mas eu Uhum. fiquei pensando, qual que é o universo que você usa, né, na história, então?
Porque beleza, você pode misturar, colocar os personagens e misturar todos eles na história. Mas aí eu Uhum. me preocupo com o lore, eu vou usar qual? Porque os Às vampiros vezes de a galera Crepúsculo são misturava. muito diferentes de DVD. Sim, sim. Inclusive, em DVD é mencionado o Crepúsculo como se ele tivesse assim, foi uma paródia Desdenhando. de coisa, desdenhando e tal. Pois é, eu, não, eu lembro que, tipo, era meio que no universo de DVD, sabe? Ah, então Tipo, eles os só vampiros moveram os personagens de Twilight pro universo de pro DVD. universo de DVD. É. É, Dessa que eu vi, né? Que era a Rose ali com a Elijah. porque é melhor Mas mesmo. eu nunca cheguei a terminar de ler. Eu só li, assim, uns pedaços. Eu fiquei, nossa, que interessante isso aqui. Mas, cara, tipo. E aí deu uma morrida, eu acho. Porque recentemente. Porque gente de fandom gosta de criticar, né? E Sempre. teve uma. Fandom, né? Fandom sendo fandom. E teve uma modinha que a galera tava meio que pegando no pé, dizendo, porque vocês estão shippando isso daqui, esse chip nem é oficial, ele nem é real e tudo mais. E aí, depois disso, aconteceu. Nossa, eu vou lembrar agora qual fenômeno, assim. Eu ia falar televisivo, mas não é, porque é série. E aí a galera começou a chipar um personagem, sabe, do filme com outro. E aí a galera disse assim mesmo, cara, finalmente vão acabar essas brigas bobas de fã e a gente vai voltar para as nossas raízes. Que é, tá com problema com esse chip, vai lá e invente o seu. Faz sentido E, também. uhum. E aí, cara, me pega muito. Mas eu acho que o mais recente que eu lembro, assim, fácil, Ignorar, é sempre ignoro. A maioria das vezes eu ignoro o chip que todo o mundo Canon. chipa. Que todo mundo chipa. Eu sempre vou do contra. Eu lembro de DVD, quando no começo da série, eu chipava Damon e Helena, né? Da Helena. Aí quando todo Uhum. mundo começou a chipar a Helena, eu não gostei mais. Eu não quis mais chipar a Helena. Eu fui contra. Porque quando todo mundo começou a chipar foi quando já tava ficando chato. Aí eu não quero mais Uhum. chipar, então eu não quero mais saber. Então, Cara, eu lembro que eu era a favor de Dalena na era Aangst, ali, tipo, segunda sim, temporada. é a melhor. Até a terceira também, até a A metade. partir do momento que eles ficam juntos, fica ruim. Fica ruim, exatamente. E acontece a realização, eles ficam ruim. Aí eu olhei, nossa, que desperdício. Eu acho que, inclusive, é por isso que eu gosto tanto de Clareline, até hoje. Porque nunca teve nada. Pode ver que foi um chip que se alimentava de migalhas, tipo, ele dava em cima dela e ela fugia. E Eu achava ela o ainda máximo. encerrou com um fanservice horrível, que pra mim estragou. Se ela não tivesse feito aqui, talvez tivesse ficado melhor ainda. Que eles pegam na floresta, né? Hum. Eu Pra não mim, tava mais vendo a série quando estragou eu soube o que muito. aconteceu. Aí eu fiquei, inclusive, me perguntando por que que isso aconteceu, porque não fazia sentido. Porque a Julie Black é idiota. Ela vai pagar Porque pelos crimes dela ainda. ela ainda vai pagar, cara. Com certeza. Espero que ela esteja Talvez ela já desempregada. esteja pagando, porque ela não tá mais, né? Eu nunca mais vi ela Ai, produzindo nada. eu espero muito que ela esteja desempregada agora, porque ela merece. Ela merece o desemprego. Mas ela fez milhões, né? Ela fez o pé de meia dela. O ano de 2010 inteiro foi dela. Realmente, realmente. Literalmente, 2009, que foi quando lançou a série, né? A primeira temporada de Vampiradares, até o comecinho de 2020, que foi quando acabou Legacy. É, se Olha ela aí o não, prejuízo. se ela soube investir dinheiro, ela não tá pobre não, né? Não fica mais pobre Pois não. é, ela não fica. Ela roubou a obra da gata, que eu esqueci agora o nome, da Lisa alguma coisa Smith, e fez o pé de meia dela. É, Tá então louco. talvez tenha ganhado mais dinheiro do que a mulher com o livro, né? Provavelmente. Uhum, uhum. Eu tava lendo um dia desses como rolou o processo, e aí eu fiquei meio assim, pensativa. Que realmente a mulher, por ela, aquela série tinha outra história. Mas enfim, né? Barracos de bastidores. A pessoa é um parente. Mas, uhum. Mas quanto a indústria do crack chip, muita gente estava falando dessa animação nova, agora da Netflix. Não sei se tu chegaste a assistir, o Guerreiras do K-pop. Ainda não, eu fico Que falando que eu vou assistir e esqueço. Toda vez eu esqueço. eu assisti na semana do lançamento.
em julho e até agora eu continuo ouvindo a trilha sonora. Eu tô meio que preocupada porque no final, né, do ano o Spotify faz o Spotify Wrapped, né? E eu tô muito preocupada que ele vai jogar Guerreiras do K-pop como uma das mais tocadas. Eu não vou ter onde enfiar a cara. Enfim. Mas tá todo mundo escutando, não? Tá em primeiro lugar, em todo lugar. Uhum. Mas eu escuto muito, é um cover que a Ardent Cho fez com o Cheuno. Não sei se Então, tu chegaste a ver que ele então não vai meio que o aparecer, personagem vai principal aparecer o cover. tem algumas coisas inspiradas nele e no Kai, do EXO. E aí ele gravou esse cover e tá lá no Spotify. Eu ouço todo dia esse cover, é perfeito. Mas enfim, teve essa animação, né? Acontecem coisas, né? Como eu não posso te dizer como acaba, porque eu não quero te dar spoiler. Mas aí, por causa dessas coisas que acontecem, começaram a dizer: não, mas se esse personagem não ficar com esse personagem, talvez ela ficasse bem com fulano de tal de outra franquia. E aí começaram a shippar essa personagem com um personagem de Frozen. Eu não vou dizer quem, que talvez aí dê também spoiler dos motivos. E aí, cara, foi aquele momento. Eu abri o TikTok e de repente tinha edit dos dois personagens, sabe? Eu fiquei o Foi tão cara. rápido. Cara, Eu tá. tô Eu ocupada disse assim, aí. eu fiquei pensando, tá rolando uma movimentação aqui que eu não via desde a minha adolescência, que é simplesmente a galera parar para fazer o edit, esse crossover, né? E só que no caso, como era só dos dois personagens, né, citados, eles. Aí eu fiquei assim, o cara é um crack ship. Voltamos à era do crack ship. A galera olhou para a série, o filme, no caso, disse: não estou satisfeita com a parte que aconteceu aqui, vou atrás de outro final. E muita gente faz fanfic retcon. Esse é um outro nível. Ou você faz uma retcon, ou você vai criar um crack ship, né? Pra pelo menos pra ver o É. seu favorito feliz. Mas é depois que inventaram esse GIF desse Tumblr, todo mundo tá lá o dia inteiro fazendo isso. As pessoas são muito rápidas. É que eu tô falando dos filmes que saem num dia e no outro dia o filme tá inteiro no Tumblr. Eu não sei que momento as pessoas fazem isso, como elas acham tempo. Mas é assim, o filme sai na quinta, né? Geralmente estreia na quinta. E no sábado o filme tá inteiro no Tumblr. Eu assisti Deadpool, esse Deadpool inteiro pelo Tumblr, em GIF. Juro por Deus. Eu assisti o filme inteiro por lá. Eu não sei como as pessoas fazem isso. Como é que estão tão rápidas. Eu não consegui tirar um print da tela pra mandar para as outras pessoas. E aí a galera consegue baixar o filme inteiro. Eu fico muito Em impressionada. E 4K. rápido. Em 4K, e muito rápido. Tipo, eu nunca vou me esquecer desse fenômeno, que foi eu ter assistido o episódio de Vandinha, aquele do baile, que ela tá lá dançando e tudo mais. Desliguei a televisão, abri o celular, que eu sempre olho um pouquinho minhas redes sociais antes de dormir. E aí eu tô rolando assim a tela e aparece justamente o famoso edit que era a Vandinha dançando ao som de Blood Mary. E eu fiquei assim, nossa, realmente a música combina muito. Nossa, essa série que saiu tem menos de 12 horas. Eu não E a sei. galera já fez o edit. As pessoas Então, não tipo, foi dormem, muito né? rápido. As pessoas As terminam de pessoas não assistir e vão pro dormem. computador. Já saiu a pirataria, quando ela quer, ela funciona. Eu não sei fazer GIF, então eu não sei se demora ou não, mas sei lá. As pessoas estão rápidas. Depende. Depende. Por exemplo, eu fazia GIF, justamente por causa disso, antes do semestre de RPG, eu já fui ADM de RPG. Então, quando eu fazia as fichas, eu fazia às vezes as fichas com o GIF. E aí, se eu não encontrasse material, né, dali do Face Climb fácil no Tumblr, eu ia embora pra rede social e tudo mais, eu pegava videozinho curto, dessa época já tinha Instagram, e a galera publicava vídeo curto na timeline, eu pegava esses vídeos curtos e convertia em GIF. E não demora tanto pra fazer, tipo, rápido, sabe? Tipo, você faz um corte do tamanho que você quer, na qualidade que você quer, no Photoshop, salva, lindo. Não demora tanto, mas aquilo, você precisa
tá com o vídeo bruto em mãos pra fazer qualquer edição. E aí, 4K, eu não sei novamente, se as pessoas acham esses vídeos em 4K. Deve ser exato, esse site da Deep Web, não sei. exato. A rapidez e facilidade, né? Sempre, sempre. A favor do fandom, né? Que bom. Uhum, Nunca foi tão fácil uhum. fazer parte de fandom. É, eu lembro muito, falando em crack ships no geral, eu lembro muito quando tem esse lance do casting de série tal, e alguns livros, quando os livros ainda não foram adaptados. Então, por muitos anos, eu vi muito crack ship daquela menina que fez depois. Eu vou lembrar o nome dela, calma. É, Não, não vou lembrar o nome dela. Eu vou lembrar só a série que ela negócio. fez. Ela fez Winx, que era a Bloom de Winx. Eu via muito ela no personagem da protagonista de A Seleção. Então, tipo, quando falavam dela e do Maxon, botavam sempre um moleque de. Ao menos os que eu via, tá? Que era um moleque de uma série gringa Scan, versão francesa. Pegava um dos moleques de Scan e jogava GIF com ela, sabe? Então, tipo, recriavam as cenas do livro com GIF, sabe? Os diálogos ali. Eu Trabalho. sempre via isso. Era babado. E E as é tipo pessoas fazem assim, isso de graça. uhum, aham. E aí eu via muito disso, cara. E eu ficava muito impressionada, que eu dizia assim, cara, eles nunca atuaram juntos. Ele não, eu acho que esse moleque só fala francês e ele tá aqui brilhando na página do É. Tumblr como Ele um não sabe o que cat. está acontecendo. Não faz ideia. Eu O- acho que é muito disso. Eu acho que Crack Ship, ele é muito, é uma coisa muito subcultura ali, tipo, tem o fandom, e aí dentro do fandom tem aqueles que não vão nem para um lado nem para o outro, eles criam uma terceira coisa secreta. É muito interessante como surge essa vertente. Fandom é uma coisa muito louca, né? É, eu não me misturo mais em nenhum, mas quando eu abro o Tumblr eu vejo, né? Que eu não tenho como escapar. É, é muito interessante. Eu não vi tanto GIF de guerreiros do K-pop. Acho que porque a tag não apareceu pra mim, né? Porque você tem que interagir pra poder aparecer, né? Mas, então eu não cheguei a ver. Ainda bem, né? Que eu não tomei spoiler. Mas o que eu vi foi só mesmo que as músicas estavam em primeiro lugar em todo lugar. E um povo falando se ia ter continuação, se não ia ter, debatendo isso. Foi isso. Não vou no Twitter também, eu não sei se estão falando no Twitter. Cara, tá rolando muita. Que saiu o filme, rolou muita fanart. Até porque tem uma estética muito interessante. Cara, K-pop, né? É aquilo. Atacou, bateu justamente na onda do momento. Porque, graças aos doramas, tem muita gente que foi atrás de K-pop, cultura asiática no geral. E tem consumido. E aí viu o filme, se encantou e tá começando a descobrir. Eu vi uma menina que viu o filme. Terminou, abriu o Twitter e disse assim, cara, eu adorei as músicas. K-pop é desse jeito? Se é desse jeito, me mostrem as músicas. E aí começaram a sugerir e tal. Tem todo um rolê, inclusive. É a música principal desse filme, que é Golden. É, eu não sei se tu acompanha o IVE, se tu já ouviu o IVE, Eu conheço, mas mas nunca ouvi enfim. nada, não. Eu acho que eu conheço umas duas músicas só, mas não Tem uma acompanho, não. música delas muito famosa, que é I Am, que é É, aquele já MV ouvi que essa. elas pulando o avião, elas estão dançando ali no heliporto, tal. Então, se você ouvir I Am e Golden, é a mesma música. Então foi babado quando saiu, foi muito babado. Plágio, Que né? na hora nossa, mas foi um plágio muito grande. Aí todo mundo, não, mas tem que ver que é uma progressão musical muito comum na música É. pop, tarará, tarará. Aí eu disse, amigas, vamos combinar. Foi plágio. Plagiaram, passaram a perna na. É E que a tem, Starship não vai fazer nada. tem um plágio que é aceitável, que é justamente isso daí. Dessa Uhum, progressão de notas que é parecida e que todo mundo usa em música que é sim. parecido, mas não fica igual. Porque pode ter certeza que se fosse plágio, eles iam processar. Quando não é, eles não vão É. atrás. Mas quando é, eles vão porque eles não vão perder dinheiro. Não vão dar dinheiro pra ninguém. Mas Uhum, tem plágio que é aceitável. Quem sim. entende de música, né?
sabe? Porque não é, ele tem um outro nome técnico, né, que é o sample, ou então Tem várias tem coisas, outro e que fica é, é muito difícil provar plágio. Não tem aquela isso. história do Ed Sheeran, passou, sei lá, 10 anos com um cara processando ele por causa de um plágio, e o cara perdeu, Uhum. porque ele não conseguiu provar que o Ed Sheeran tinha plagiado a música dele. Então é muito difícil provar isso aí. Ao contrário da Adele, que perdeu os direitos da música dela e ela teve que dar os royalties, eu acho que é pro Martinho da Vila, se eu não me engano. Eu ouvi essa história. É complicado. Uhum. Às vezes é um plágio porque você tá escutando e tá achando parecido, mas não é. Na hora de provar, não é. É que nem. É porque, por exemplo, tem um termo que é uma interpolação, que é quando você pega justamente a progressão, né, musical das notas ali, e aí você usa essas mesmas notas na mesma sequência, no mesmo ritmo, mas você altera a velocidade, né, o beat. Então aí você tem que dar os créditos, mas não é a mesma música, não é considerado plágio porque você alterou o beat. É uma interpolação. É como quando a gente está escrevendo ali o artigo e aí você vai fazer uma referência a outro artigo. E aí você diz assim, tá lá escrito, o céu é preto. E aí você não escreve o céu é preto, você escreve a coloração é a ausência de cor, É. sabe? E Então é é mais ou isso menos aí, essa não é ideia. plágio, não tá igual. Aham. E É, aí cara. é isso. Arte é isso. Aí a arte é a arte é referência. É. Primeiro de tudo, a arte é referência. E depende de como você vai usar a sua referência, né? É o famoso copia, mas não faça igual. E é isso. Era isso que a gente tinha pra falar de Crackship, eu acho. É Ah, divertido. Façam. façam. É divertido. Principalmente se você for RPGista, você use. Eu tenho tantos até hoje. Eu tenho esse de Glee. Pra mim, esse de Glee é meio que o Ultimate. Porque depois disso eu criei personagens originais baseados nesse chip e até eu escrevi. Eu não cheguei a jogar com um personagem canon. Eu já Uhum, comecei com o personagem original. Então, o que eu pedi pra Tamina, que eu falei até da conta, era o Michael B. Jordan com a Savannah Smith. Ela catou lá um uhum. GIF e fez. Então, não é personagem. Nossa, Ela pegou as cenas casalzão, de. né? Ela pegou as cenas de Creed. Ficou muito bom. Ela pegou umas cenas de Creed, lá, acho que do 2 ou do 3. E umas cenas de misturou com as cenas de Gossip Girl e outros de outros filmes lá que ela fez e ficou perfeito. Eu não sei como ela conseguiu, mas ela fez. Ela usou toda a magia do Adobe Photoshop, cara, Photoshop. certeza. Inclusive lendas que fazem coisas assim. No máximo, eu já consegui fazer uma manip. Eu fazia GIF normal, mas eu conseguia fazer algumas manipes, mas também levava, assim, um Tá aí tempo. uma habilidade que eu queria, Photoshop. Eu acho incrível quem manja, Uhum. que eu não manjo nada. Atualmente, eu faço, né? Eu já comentei aqui algumas vezes que eu jogo The Sims, tem um tempo. Basicamente, desde quando eles ficaram, o jogo ficou gratuito pra todo mundo, eu comecei a jogar. Foi o primeiro videogame da minha vida e eu fiquei obcecada. Então, é a única coisa que eu jogo até hoje. Dito tudo isso, eu tenho uma gameplay, né? Eu faço uma gameplayzinha lá e eu posto essa gameplay no Tumblr. E se eu tivesse o mínimo, sabe, de conhecimento de Photoshop, aquilo ficaria tão melhor, mas tão melhor. Porque eu vejo muita gente que faz uma edição Sim, maravilhosa, a gente tipo, faz umas sabe? edições incríveis, botam uns Hum, efeitos e umas coisas assim, que vai ser um filme, eu acho incrível. sim. Tem uma querida que eu acompanho a gameplay dela pelo YouTube. E, cara, é incrível. Ela faz uma mistura de luzes, sabe? E os efeitos. Nossa, assim, sensacional. Aí eu disse, nossa, eu aqui na minha humildade, apenas só tirando minhas screenshots, melhorando iluminação ali no Photopia, que eu não entendo mais o Photoshop, porque, enfim, né, perdi. E editando ali no Photopia e tal, eu disse assim, queria o talento dessas lendas, sabe? Que é um Photoshop e um Sony. Eu não sei quantas pessoas. Tem gente que é muito boa nisso. E gente que não fez curso nenhum, aprendeu sozinho. Eu acho Uhum. incrível. É que nem o lance de mexer em HTML.
A galera que fazia HTML do Tumblr, eu penso até hoje que, cara, se não virou programador, perdeu uma oportunidade enorme na vida. Deve ter gente que começou a fazer edição pro Tumblr e ganha dinheiro com isso hoje em dia profissionalmente. Deve ter. Não, com certeza. Tem que ter pelo menos uma pessoa, sabe? Que saiu, que virou designer, É, sabe? Alguma coisa do gênero. Ou então que se programador. descobriu designer, programador. Ou então que se descobriu, sabe? Que dava pra fazer isso e foi pro ramo porque já editava o blog. Nossa, super. Não é o meu caso, eu não sei fazer nada disso. Eu sempre pegava o pré-made. É, Eu pronto. hoje, essa minha gameplay, inclusive, ela é toda postada no Tumblr, mas numa página que foi pré-made, né? Fui lá, E na linda, cor só. bela, peguei o code. Eu acho que eu não, mudei a cor sim. Mudei a cor e mudei as fotos. Mas assim, totalmente já mastigadinho. Eu entendo algumas coisas, eu entendo alguns códigos, a função deles, para onde ele vai, para onde começa, tal, o que que tem que mexer. Que é o mínimo que você tem que entender quando você vai editar e personalizar o seu. Mas fazer do zero, olha, parabéns, um talento que jamais, sabe? É um talento de milhões que por acaso eu não tenho. Tem que ter uma disposição também, né? Porque você tem que errar e continuar tentando. Eu sou muito paciente com essas coisas. É, né, cara? É porque, tipo assim, tudo de edição leva um tempo. É, E eu sei disso porque geralmente quem edita o podcast sou eu. Eu faço o corte e tal. eu E, preciso de cara, leva paciência, um né? tempo. Leva um tempo. Principalmente naqueles episódios que eu tento dar uma mutada, que eu falo muito palavrão. E eu começo a colocar o bip. E, nossa, primeiro eu tenho que fazer o corte do bruto, depois disso, sabe, encaixa esse efeito sonoro. E às vezes o efeito sonoro escapa pra mais. Nossa, é meio chatinho, sabe? É uma coisa de você ir e voltar até acertar legal pra ficar o resultado que você quer, espera e tal. E a mesma coisa quando você vai editar uma foto, ou um GIF, ou, né, um vídeo. Então tem que rolar uma paciência. Você tem que abrir o editor já assim, um momento muito zen, porque vai demorar. Enfim, era isso que a gente tinha pra falar. Conta aí pra gente se você já conhecia Crackship, se você tem algum, né? Divide aí com a gente. E até a próxima. É isso, gente. Se você já conhecia Crackship ou Crossover, ou se você não sabia que o Crackship estava dentro de Crossover, se você nunca viu, mas tem curiosidade de ver, vem falar com a gente, que a gente conhece alguns. Eu conheço alguns, bem interessantes. Inclusive, eu estou obcecada no Crackship que rolou com Guerreiros do K-pop, mas eu não vou falar enquanto eu não assistir. É, Mas você pode sempre falar com a gente através das nossas redes sociais. Todas elas estão linkadas na descrição do episódio. Então, se você quiser falar com a gente pelo Instagram, ou pelo Twitter, ou pelo Blue Sky, nosso arroba tá lá bonitinho. Só você seguir e comentar com a gente. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem. E semana que vem, se eu não me engano, a gente vai ter review de livro. Então, fiquem ligados. É isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.